Paradise. Me lembro quando fundei a Filosofia X em 2012, os primeiros pastores que aqui... Há vários anos assisto a Filosofia X, mas foi nestes últimos anos onde percebi que o professor Akel tem estado não só a usar textos fora do seu contexto, como por vezes também distorce o entendimento de um determinado contexto criando pretexto para ensinar a sua ideia acerca de um determinado assunto. Então voltei atrás assistindo de novo os chamados graus. Já com a mente mais evoluída encontrei muitas distorções bíblicas, principalmente nos graus relacionados à Bíblia Codex que ele mesmo compilou, claramente com base na sua interpretação e provavelmente dos estudos que ele já fez dos que ele chama de originais. Depois desta me senti uma necessidade enorme de expressar aqui neste canal o que considero fábulas ou equívocos ensinados pelo professor Akel, pessoa que considero ter boas intenções, mas está claramente equivocado em alguns assuntos ou entendimento dos textos da Bíblia. Já agora posso dizer que as minhas palavras podem ser duras, mas deixo claro que não tenho nada contra a pessoa do Akel, mas sim tenho que falar dos seus ensinos, isto é, sobre a doutrina. Decidi começar pelo último série que ele fez que chama Paraíso, que logo de cara vi que ele não entendeu realmente o que Jesus queria dizer. Ele distorceu este verso para levar às pessoas um entendimento falso do que realmente Jesus queria dizer ali. Vamos ver o vídeo e refutar com base na Bíblia. Bíblia esta, que ele assume estar cheio de erros e adulterações, mas que a usa para provar suas ideias quando lhe convém, e quando não convém ele afirma estar adulterada ou mal traduzida. Não que não esteja. Peço perdão aos que seguem esta visão da filosofia X, mas assim como refutam a outro sistema religioso, vocês também ficam expostos a serem refutados, e vão ser refutados neste canal. O que significa isso afinal? Coloca o revelário, porque já vai começar assim. O vídeo começa mal, pois ele afirma que Jesus estava se auto-incriminando e ironizando. O professor usa apenas um versículo para inventar toda a sua tese. Vejamos. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus, escreva aí, o reino dos é tomado a e os violentos, olha essa tradução, o tomam de assalto. Meu Deus do céu, o que é isso? Como assim? Será que é esforço mesmo? Eu vou mostrar duas interpretações dos radicais originais desse texto. Incríveis. O primeiro, olha o revelário. O sistema religioso estava chamando Jesus, já nessa época, por 3 anos e meio foi assim, quando amarraram suas mãos e o mataram. Este foi o julgamento. Líder de uma seita violenta. Por isso, na mentira de Anás e Caifás, através de Malco, subiram Getsêmani com pedaços de pau e muitas espadas. Por quê? Porque mentiam para as pessoas, para os soldados, para os religiosos, para a população, que Jesus era violento. Criaram essa pecha, esse estigma de que ele era terrorista. Eu me lembro disso. Nós passamos por isso na Igreja Universal, em São Paulo, no Templo de Salomão, quando, pouco antes de fazermos a manifestação, né, professor Fabiana, pregaram lá dentro do templo que terroristas iriam lá fazer uma manifestação. E funcionou. As pessoas saíram da Igreja Universal aquele dia com tanto medo que elas nem se aproximaram de nós e nem das nossas faixas e saíram pelo portão lateral, ao invés de sair pelo portão frontal, como sempre saíram. Então funciona. E eles já faziam isso com Jesus, ó, seita violenta, terrorista, radical, rebelde e anarquista. Jesus foi preso sob o crime de ser líder de uma rebelião. Tá vendo a loucura? Então, o que é essa expressão que Jesus falou quando ele soube de João Batista? Elogiou dizendo, ele é o maior. E o reino dos céus é para pessoas como ele, que com coragem, porque fé no original é o quê? Coragem, denodo, ousadia. Com coragem enfrentam o sistema. E o sistema é político e religioso. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Que o reino só é para quem é corajoso. Senão não vai para o reino.
Jesus nunca disse que João é maior, mas sim que ele era maior dos que nasceram de mulher. Mas em seguida ele afirma que o menor no reino dos céus é maior do que João. Leia verso 11. Tendo Jesus dito estas palavras, ele não estava falando que reino dos céus é para pessoas como João, nem disse que reino é só, e só para quem é corajoso, como afirma o professor. E é corajoso no estilo de João Batista. Veja, a definição de Jesus sobre a vida de João Batista é: façam como ele. Não. Isso não é verdade. Claro que não. Ele nunca disse isso. Isso foi este professor que está dizendo, não Jesus. Não. Mas aqui, ó, veja a parte B do texto. Parte B do versículo. Pois se você lesse o texto nunca teria esse entendimento errôneo, que não tem nada a ver com esse texto ou contexto. Jesus está ironizando. Não. Nesse caso aí Jesus não estava ironizando. Deboche, sarcasmo, ironia. Veja, Jesus devolveu. Por isso que tem que conhecer a cultura, senão você não entende o texto. E não precisa conhecer a cultura, mas sim o contexto ali neste texto que você não está lendo. Mas sim fixando nesse versículo isolado e inventando coisas que não têm nada a ver com o que Jesus queria dizer ali. Está entendendo? Devemos tomar o reino com violência. E quando ele fala isso, sinceramente, ele está se incriminando. Porque se ele era da paz, veja bem, ele era da paz, e a acusação contra ele é que ele era líder de um grupo violento, por que Jesus vai se incriminar? Engraçado, né? Jesus assim é uma figura, é uma lição difícil para nós. Veja, ele tem muita coragem, ele fala coisas que incriminam ele durante o trabalho dele, mas quando ele está no julgamento ele se cala. Entendeu isso? Ele passou 42 meses provocando o sistema. Olha o que ele disse aqui, ó. O reino dos céus tem que ser tomado com violência mesmo. Quer dizer, ele está se incriminando, é tudo que eles queriam ouvir, tá vendo? Tá vendo? Olha lá, é violento mesmo, olha o que ele está dizendo. É com violência, mas não é o que ele estava dizendo. Ele estava falando isso no sentido metafórico, ele está falando de uma porta que tem que ser arrebentada por um assaltante cristão, que é a porta que eu vou explicar agora. Vocês não têm ideia, esse revelar é incrível. Mas como ninguém entendia o que ele estava falando, as palavras dele estavam incriminando ele. Eles estavam dizendo, olha aí, tá vendo? É isso mesmo, é violento mesmo, é rebelde mesmo. Porque eles não entendiam, olha o que eu escrevi aqui abaixo, a força, o tal do assalto e a tal da violência. Mas como assim violência? Mas como assim assalto? Assaltar? Quando é que nós precisamos assaltar? Quando a porta está fechada, o portão está fechado, é ou não é? Veja bem. Coloca o próximo slide, irmãos. Sabe o que é que Jesus estava dizendo sobre tomar o reino com esforço, com força? É isso aqui, ó. Coloca o revelar aí. Ele nos leva a capítulo 23, versículo 13 de Mateus para criar uma nova desculpa para dizer o que Jesus não disse. Olha só, os fariseus diziam ter o poder de abrir e fechar porta dos céus aos infiéis, faltou um ali, que não obedeciam à lei, Bíblia, e às sinagogas, igrejas. Então Jesus refuta dizendo que o verdadeiro poder estaria nas mãos dos cristãos que assaltariam a porta, tirariam os fariseus da frente dela e abririam a porta e entrariam no reino à força. Alguém entendeu? Não entenderam. Se colocar o rostinho de todos que estão aqui, dá para ver que não entenderam. Os fariseus diziam que eles tinham o poder, assim como o Papa hoje, o significado da palavra pontífice, vigário, de ter a chave, acesso, ou seja, obedece à lei, à Torá, os costumes, as tradições, os dogmas, a igreja,
ou nos obedece, nós cabeças ungidos, nós especiais, nós escolhidos, nós liderança, ou vocês não vão entrar nos céus. Aí sabe o que Jesus está falando? Olha a loucura. Loucura é o que você está falando. Eles estão na porta fechando, isso está lá em Mateus 23. Vocês devem lembrar. Eles fecham a porta, não entram e não deixam ninguém. Eles fecham a porta para os... Aí Jesus está dizendo o seguinte: eu estou dando poder para vocês assaltarem. Mete o pé na porta. Agora ele começa a trazer a interpretação dele para dias atuais, assim como os pastores da religião fazem, falando coisas que não têm nada a ver com o que Jesus falou naquele outro contexto no capítulo 11. Mete o pé na porta, assalta e entra. Meu Deus. Gente, isso é loucura. Loucura é o que você está falando. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, isso aqui é tão ex. Porque o significado original disso é o seguinte: o sistema religioso domina a porta dos céus, tem a chave, e eu dei a chave para eles. Deus está dizendo para nós que foi Ele que colocou o Vaticano, os pastores, os rabinos com a chave dos céus. Sim. Foi Ele que colocou as igrejas e as denominações no comando e no controle dos céus, sim. Mas os verdadeiros devem arrebentar a porta. Escreve aí: Serex é ser assaltante do reino dos céus, da porta do reino. Mete o pé nos fariseus e entra. Meu Deus do céu. Professor, sabe o que isso significa? Não tem como entrar no reino sem sair do sistema e enfrentar o sistema. Tem sim como entrar no reino sem sair do sistema e sem enfrentar o sistema. Não sei de onde ele está tirando essas ideias malucas. Interessante é que Jesus, quando veio, não interferiu no sistema do mundo, mas sim no sistema religioso da época. Ou melhor, naqueles que tinham poder dentro do sistema religioso e que eram hipócritas, criando fardos pesados no povo, desta forma os impedindo de entrar. Esse é o entendimento. Entendeu? Que no caso seria o tesouro a qual seria encontrado. Então, as armadilhas de Deus começam aqui. Vocês vão entender o seguinte: o primeiro capítulo da primeira temporada, nós estamos aqui. Ei, ainda estamos aqui, no caos. No segundo capítulo a gente vai morrer. E no terceiro a gente vai começar a reinar. Aí lá na segunda temporada é que vocês vão entender como é gostoso o tal do céu. Amanhã vocês vão entender quem é que vai para o reino. Que tem muita gente achando que vai. Eu já começo agora, porque esse revelar aqui mostra quem vai para o reino. Para o reino não vão vocês que ficam olhando na porta, vendo os pastores, a liderança religiosa ali, dizendo: tá certo, tá certo, tá certo. Ele tem a chave, ele tem a chave, a chave. Ó, vou te dar um conselho, Matitiarro 23, eles não entram e não deixam ninguém entrar. E pode ter certeza, se um dia eles quiserem entrar, eles vão tentar entrar sozinhos e não vão deixar vocês entrar. Então mete o pé. Não neles, na porta. Próximo slide. Começo assim porque tem muita gente achando que reino é para mim, é para qualquer um. Reino é só para assaltantes. Interessante, né? Sabe o que diz esse texto ali no finalzinho? O Emerson já trocou de slide, mas sabe o que diz no finalzinho? Quando ele terminou de falar, os fariseus disseram: mestre, Herodes quer matá-lo. Mentira! Não falaram nada disso. É claro que isso é acréscimo dele, para endossar o que ele está falando. Leia todo o capítulo de Mateus 11 inteiro para ver até que ponto ele está delirando nos ensinos. Eu estava achando que Jesus estava formando um grupo para meter a porta no templo de Salomão, meter o pé na porta do templo de Salomão, derrubar o templo de Salomão, tomar o poder. Nunca entenderam nada. Igual tem gente me assistindo agora e dizendo: olha, o Akel está pregando violência. Oh, boca de
Depois de muitas loucuras, pausamos o vídeo aqui para não ficar longo, e vamos ao verdadeiro entendimento do texto de Mateus capítulo 11. No versículo 1 relata: quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, ouvindo falar, na prisão, a respeito das obras de Cristo, enviou a ele alguns dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões: que fostes ver, no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Mas, que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas. Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta. Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. 11 Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior do que João, o Batista, e, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. 12 Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas bem como a lei profetizaram até João. E, se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Está claro ali neste contexto que assunto ali é sobre o João Batista. Primeiro devemos lembrar que o João Batista era aquele que anunciava o reino de Deus. Segundo, que naquele momento da fala de Jesus ele estava na prisão. Interessante também é que ali no texto está determinado o tempo que o reino começou a sofrer violência. Era por um curto período de tempo, pois no verso 12 está escrito desde os dias de João até agora. Jesus estava falando do tempo em que João pregava até agora, ou seja, até o dia em que Jesus estava ali pregando. Entenda. Jesus não estava falando o que devemos fazer, principalmente aos cristãos, mas sim o que estava acontecendo naqueles dias, muito diferente do que o professor Akel falou. Neste contexto, o reino dos céus sofre violência, estariam se referindo como homens maus que atacavam o reino dos céus, queriam restringi-lo ou manipulá-lo. Lembra que no momento em que Jesus fala isso, João estava preso, isto é, sofrendo violência, justamente porque pregava a verdade contra Herodes e também contra os líderes religiosos que eram hipócritas. Você pode ler o livro de Mateus capítulo 3 verso 7 a 12 e capítulo 14 verso 1 a 5 para conferir. O fato de João, um anunciador do reino dos céus, estar preso justamente pelo anúncio que fazia, poderia indicar que o reino realmente estava sofrendo violência. Logo, quando Jesus disse, os violentos o tomam pela força, provavelmente se refere, por exemplo, a Herodes, que por prender à força injustamente a João estava impedindo o avanço do reino dos céus por meio da violência. Ou poderia se referir ainda aos abusos de certos líderes religiosos judeus, como o professor mesmo referiu em Mateus capítulo 23 verso 13 a 15. Esse é o verdadeiro e coerente entendimento deste versículo de acordo com o seu contexto, não como ele ensina e fala no vídeo inteiro em cima desse equívoco, ensinando um falso entendimento. Espero que muitos não venham aqui defender a pessoa de Akel, pois não tenho nada contra ele como já falei antes, mas sim que venham como os bereanos confirmando se está tudo conforme a coerência da Bíblia. Ficamos por aqui, até a próxima.